Porque nós vamos estudar a parte da dinâmica. Até agora, estávamos nós preocupados com a cinemática. Então, em nenhum momento eu estava aqui falando sobre causas de movimento. A gente estudava os efeitos de um certo movimento. Os efeitos são distância percorrida, tempo gasto, velocidade, aceleração. Mas em nenhum momento, por exemplo, o carro está em movimento com velocidade em 50 km por hora. Mas a gente não discutia quem é que está fazendo o carro se mover. Deve ter alguma coisa. Então entra agora a questão da dinâmica, pessoal. Historicamente, entra o Newton na nossa vida aqui, né? A cinemática é de Galileu. Agora entra a dinâmica de Newton. Por coincidência, olha que coincidência histórica. Eu não me lembro exatamente o ano, 1600 e alguma coisa. Mas o ano que morre Galileu, nasce o Newton. E, historicamente, o trabalho deles é exatamente uma sequência. O Newton pega o trabalho de Galileu e inclui este elemento aqui, chamado força. Fala, só isso que o Newton fez? Bem, só vou dizer para vocês que a dinâmica revolucionou toda a física que nós conhecemos até hoje, certo? Então é a base do que a gente vai estudar aqui. Bem, então em suma, o que nós vamos colocar aqui? Nós vamos estudar força. Definir força, professor, defina força. Não é tão simples, pessoal. É uma entidade tão importante que definir rigorosamente seria meio complicado, até mesmo por questões de conhecimento. Vocês teriam que estar na universidade, conhecer algumas outras coisas. Mas para o nosso estudo de movimento, nós estudamos movimento, não vamos perder isso de foco nunca. O estudo da mecânica é o estudo do movimento. Força pode ser definido dessa maneira. É um elemento, é um agente físico. Vamos mostrar para vocês o que é uma força. Presta atenção. É um agente físico capaz de modificar, de variar a velocidade de um objeto ou de vários objetos. Em outras palavras, é capaz de acelerar. A gente poderia aumentar essa definição. Força é capaz de deformar um corpo. Então, como eu disse, é uma definição muito complexa para a gente, nesse momento. Como nós estudamos movimento, a gente vai se preocupar qual é a função dela no movimento, que é exatamente variar a velocidade, acelerar. É isso que nós precisamos, saber de força. E aquela história, vocês já assistiram o He-Man, não assistiram? O que o He-Man, a frase famosa, que falou de He-Man, a gente já lembra. Eu tenho a força. Vocês sabem que isso aí é aprender física errado, né? Aliás, se quer aprender física errado, você vai para o cinema, vai para a televisão, né? Vocês vão assistir Guerra nas Estrelas. Vocês assistiram Guerra nas Estrelas? Nunca assistiu, mas já deve ter ouvido falar. Aquelas explosões lá no vácuo. Até o cinema começa a tremer, racha as paredes do cinema. Aí o professor de física fala o que para vocês? Que o som não se propaga no vácuo. Né? O He-Man vai lá e grita, eu tenho a força. Isso é um absurdo, pessoal. Ninguém tem força. Força é uma ação que você realiza para modificar a velocidade. Então, você não tem... o professor, com aqueles braços dele, deve ser muito forçudo. Não, pessoal. Ele é capaz de aplicar uma força muito intensa. Olha a frase como que é diferente. Então, você não tem. Você é capaz de provocar esse elemento chamado força aí, certo? Nós temos dois tipos de forças que a gente tem na natureza aí. Nós temos a força chamada força de contato. E nós temos a força de campo. Como o nome diz aqui, o contato, né? Lembrando que ninguém tem força. Força é uma ação que você faz ou recebe. Para que, e lógico, para trocar força tem que ser no mínimo dois corpos. É necessário, né? A força de contato é aquela que é necessário. Ixi, agora não. Necessário. Para de gravar aí. Necessário. Como é isso que deu branco agora? Os dois S vêm para cá? Não, vem para cá os dois S. Fica um lá. Você vai apagar isso. Fica um. Sabe quando você dá branco? Eu falei, e agora? É igual esse dia eu fui ensinar minha filha, eu ensinei errado. Que palavra que era? Geleia.
Até fui fazer moral, falar, ó, geleia acentuada porque é uma paroxida terminada em ditongo, todas as paroxidas terminadas em ditongo são acentuadas. Aí ela botou no trabalho acentuada, a professora descontou a nota dela. Não é mais acentuado com essa nova regra. Puta, eu aprendi isso no século passado, né? Certo? Então, ó, pessoal, é necessário, tá? O contato entre os corpos. Por exemplo, estou lá doido para tomar água. Não adianta eu apontar a mão aqui para a garrafa e ficar esperando a garrafa chegar na minha mão. Para eu trocar força com ela, para eu mover, o que eu tenho que fazer, pessoal? Tem que haver o contato, ó, o contato entre os corpos, tá? Essa força é chamada força de contato. Exemplo, um puxão, um empurrão, né? Quando você amarra um corpo numa corda, puxa, você vai lá um guarda-roupa, empurra. Isso são forças de contato. Aí você vai falar, mas é lógico, professor, toda força é de contato. O pior é que não é, pessoal. Tem forças que os corpos trocam que não são forças que eles estão em contato naquele momento. O exemplo mais trivial de todos, esse, ó. Quem é que puxou o giz verticalmente para baixo? Não foi o planeta Terra devido à sua gravidade? Mas existe contato direto entre a Terra e o giz aqui? Não, mas mesmo assim houve troca de força. Então isso é chamada força de campo. Força de campo é aquela que não é necessário o contato entre os corpos. Certo? Então, é o tipo de força que é trocado entre corpos que não estão em contato. Ou pode estar, mas não é necessário o contato, certo? Por quê? Porque um corpo está no campo de atuação do outro. Só existem 3 forças de contato, de campo, que a gente conhece aqui na natureza. É o campo gravitacional. Quem souber os outros 2 pode me falar. Gravitacional, vocês estão estudando um que eu tenho certeza absoluta. Magnético, não é esse que você está estudando, mas é também, você está certo. É o campo magnético e tem o outro, elétrico. São os 3 campos da natureza. Por exemplo, o que um elétron faz com um próton, o que um próton faz com um elétron? Eles não se atraem, mas eles estão longe um do outro, mas mesmo assim eles se atraem, ou se repelem se for 2 prótons. O que um ímã faz com um pedacinho de ferro? Não atrai, mas não tem contato. O que tem ao redor do elétron? Um campo elétrico. O que tem ao redor do ímã? Um campo magnético. Então são forças que não precisa existir o contato para ela existir. Ok? Então essas classes que a gente vai estudar. Pessoal, estudar dinâmica significa conhecer as leis de Newton. É hora de ficar de joelho. Momento sagrado. Todo mundo puxa as carteiras aí e vamos respeitar aqui, ó. Leis de Newton. Primeira lei de Newton, chamado princípio da inércia. Aliás, ó, vocês vão fazer uma homenagem a Isaac Newton, principalmente as mulheres dessa sala. O dia que vocês tiverem um filho, uma filha, uma filha, né? Filho vai ficar meio complicado. Olha um nome bonito para colocar nela. Já pensou uma menina com nome de inércia? Fica lindo, não fica? Certo? Em homenagem, olha que bonito, uma homenagem a Isaac Newton, certo? Bom, o nome é esquisito, mas faz parte da nossa vida, às vezes até demais. Para quem quer passar no vestibular, tem que dar uma diminuída na inércia. Pessoal, olha como é que é comum na nossa vida isso aí. Para vocês, esse giz está em repouso, certo? Não está nem se aproximando, nem se afastando de vocês. Até quando que ele ficará aqui? Até que um agente externo, tipo a minha mão, aplique uma força sobre ele. Enquanto isso não acontecer, o que vai acontecer? Ele ficará indefinidamente em repouso. Vocês vão agora é a hora da imaginação, certo? Um tablado horizontal, infinitamente grande, de uns 10 quilômetros aí.
perfeitamente liso, não tem atrito nenhum. Aí você pega um objeto e lança nesse tablado. Caiu no tablado. Quando ele caiu no tablado, ele tem velocidade de 50 metros por segundo. O que vai acontecer com a velocidade dele? Ó, horizontal e liso. Vai permanecer, porque não tem atrito. Não tem um motorzinho para aumentar. Do jeito que ele caiu, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. Linha reta com velocidade constante. Até quando? Até que ele vem aqui, eu vou dar um chute nele, desvio a trajetória, mudo a velocidade dele. Então é isso que diz a primeira lei de Newton. Diz que, lei da inércia, se um corpo estiver parado, ele continuará em repouso. Se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, linha reta com velocidade constante, ele permanece, a menos que ele sofra a ação de uma força resultante. Quando eu falo força resultante, porque pode ter mais de uma. No caso do exemplo que eu dei para vocês, era uma única força, mas poderia ter mais. Se uma força resultante externa, que seja diferente de zero, lógico, mas se for zero não adianta nada, atue sobre esse corpo. Enquanto essa força resultante não atuar sobre ele, a tendência dele é permanecer no seu estado de inércia. Então, o estado de inércia são duas situações: parado ou movimento retilíneo uniforme. Tá? Estar nessas duas situações significa estar na inércia. E para sair da inércia é necessário forças externas. Certo? Bem, professor, prova para mim, onde é que eu enxergo isso aí? Vocês vão visualizar um carro a 180 km por hora, certo? O cara colocou a família toda no carro, mas matou a aula de física, por isso que não pode matar a aula de física. Ninguém botou cinto de segurança, todo mundo lá, as crianças tudo pulando lá no banco de trás, a mulher segurando o bebezinho no colo no banco da frente. Olha só que maravilha, tá? E o cara comprou um carro zero, empolgado, foi no asfalto aí, em linha reta, pegou 80 km por hora, 180 km por hora. De repente passou um cachorro na frente do carro. O que ele faz? Ele prefere salvar o cachorro do que a família. Ele pisa automaticamente no freio. Quando o carro freia, pessoal, as pessoas que estão dentro do carro, eu vou falar uma frase, vocês vão me corrigir, certo? As pessoas vão ser jogadas para frente, tá certo isso? Tá errado. O que está errado? As pessoas estavam em linha reta a 180 km por hora. Qual é a tendência delas? Permanecer. Na hora que o carro freia, elas continuam. A menos que tenha o quê? O cinto de segurança, por exemplo, que vai aplicar uma força que vai eliminar a inércia. Porque se não for o cinto de segurança, onde é que vai eliminar a inércia? No vidro do carro. Pode ser que o vidro não dê conta no muro que está na frente do carro, na árvore, certo? Por isso que a gente deve usar cinto de segurança. É um eliminador de inércia. É a maior assassina que nós temos no trânsito. É a chamada inércia. Vocês já ouviram falar do Ayrton Senna, né? Quem matou o Ayrton Senna foi a inércia, pessoal. Ele estava no dia 1º de maio de 1994, agora não lembro qual que era o circuito, mas era numa curva chamada Curva Tamburello. Ele ia entrar, se eu não me engano, a 280 km por hora. Ele estava em linha reta. Quando ele fez fez entre aspas, né? Quando ele foi fazer a curva, o volante, o sistema do carro, não foi suficiente para vencer a inércia. Qual foi a tendência do carro? Permanecer em movimento retilíneo uniforme. A curva fez assim, ele fez assim. Onde é que ele foi vencer a inércia? No muro. Aí ele venceu para valer, certo? Aí houve o vencimento da inércia. Então, foi por falta de uma força externa, não foi suficiente. O carro dá uma arrancada. A gente tem a sensação, nós temos essa sensação, mas não é o que está acontecendo. A sensação de estar sendo jogado para trás. Na verdade, você está permanecendo em repouso. Você não permanece porque o banco te empurra. Porque se não tivesse... Imagina, a menina vai pegar carona com o namorado de moto, só que o namorado está com raiva dela. Na hora que ela monta na moto, ele dá uma arrancada. O que vai acontecer com a coitadinha? Ela estava em repouso, ela permanecerá em repouso, a menos que ela agarre o cidadão com amor ali, né? Troque uma força com ele e elimine a inércia, certo? Então, ó, são muitas as situações
que comprovam essa existência da inércia. Vamos fazer uma experiência aqui na sala. Vocês cuidado ao fazer em casa, porque é muito perigosa. Chame um adulto para ajudá-los. Não tem esse negócio de televisão, quando vai acontecer alguma experiência de ciência. Vamos pegar uma folha aqui. Certo? Ó, nada nessa mão. Nada nessa mão, ixi. E aí, pessoal, eu vou fazer isso. Ó, ó, falem ó. Vamos fazer de novo? Ó, né? Você sabe me explicar? Vou fazer de novo, só que agora eu vou fazer lenta. Não deu certo. Ó. Por que que agora funcionou e agora não funcionou? O que isso tem a ver com a matéria de hoje? Ó, vocês sabem que qual é o conselho que se dá quando você está na estrada de carro em dias de chuva? Não é reduzir a velocidade? Por quê? Porque quanto maior a velocidade, menos aderência, menos atrito você tem com o chão. Vocês imaginam fazer uma curva a alta velocidade sem atrito, pessoal? Qual é a tendência? Se não ter o atrito é uma força. Se não existir essa força, qual é a tendência na hora que você for fazer a curva? É sair pela tangente, sair em linha reta. Então, quando eu puxei esse objeto a uma alta velocidade, a força de atrito entre o papel e a garrafa foi praticamente zero. Então, se não tem força externa, qual é a tendência da garrafa que estava parada? É permanecer em repouso. Ela continua no seu estado de inércia. Agora, quando eu puxei lentamente, o atrito é grande. O atrito faz com que ela não saia de cima da folha. É por isso que acontece isso. Vocês podem fazer em casa. Sua mãe não vai gostar muito, mas pegue os copos de cristais que ela tem guardado, né? Coloca uma toalha em cima da mesa, coloca os copos de cristais e puxa a toalha. Existe grande possibilidade de dar certo. Viu? Pode ser que não dê, mas aí o problema é com a sua mãe lá, tá? Mas é a questão da inércia, beleza? A tendência é permanecer. Notem que a inércia não é uma força. É uma capacidade que os corpos têm de se manter em equilíbrio, pessoal. Manter o seu estado de equilíbrio. Repouso ou movimento retilíneo uniforme. Agora, para tirar da inércia, o que é necessário? Uma força. E essa força tem que ser externa. Isso é importante entender também. Tem um carro num plano horizontal, 5 pessoas dentro do carro, o motorista não está fazendo o carro pegar. Vamos empurrar. Só que as pessoas ficam dentro do carro empurrando o carro. Adianta ou não? Não, por que não? Porque eles fazem parte do sistema. Para tirar da inércia, a força tem que ser uma força externa. Eles têm que sair do carro e empurrar o carro. Forças internas não modificarão a velocidade do carro. Já pensou que legal, vocês sentados aí, cada vez que o coração bate, vocês bateriam junto? Né? O cara fica empolgado, o coração acelera, daqui a pouco ele está batendo a cabeça no teto. Mas fiquem tranquilos, porque não vai acontecer, porque são forças internas. E tem que ser um agente externo para eliminar a inércia. Beleza? Então, ó, muito importante vocês entenderem essa história. E cuidado com a frase cotidiana que o povo fala, carro é freado, as pessoas são jogadas para frente. Não, as pessoas permanecem no seu movimento original, certo? A segunda lei de Newton, eu sempre digo que ela não precisa ser estudada para o vestibular, pessoal. Ela não cai no vestibular. Eu espero que vocês entendam a ironia da frase quando eu escrever o nome dela. É a equação fundamental da dinâmica. Ou seja, não cai no vestibular. Ela só é a equação fundamental. É quase impossível resolver um exercício de dinâmica onde você não tem que usar a segunda lei de Newton, que na verdade é o complemento da terceira lei. Desculpa, da primeira lei de Newton. Quer ver? Tem um objeto aqui de massa m e esse objeto vai sofrer a ação de um conjunto de forças. Ó, força 1, força 2, força 3. Essas forças, pessoal, elas não se anulam.
Porque do jeito que elas estão sendo aplicadas, para se anular, tem que ter pelo menos uma, meio que contrário aqui, porque uma para a direita, outra para a esquerda, de mesmo valor, se anularia. No caso, não, elas vão estar praticamente no mesmo plano. Então, se elas não se anulam, se esse objeto estivesse em repouso, ó, estado de inércia, parado, velocidade igual a zero, na hora que essas forças forem aplicadas, o que vai acontecer com esse objeto aí? Ele não vai se mover. Ele vai, de velocidade zero, ele vai ter uma velocidade diferente de zero. Ora, se a velocidade variou, o que as forças produziram sobre esse objeto aqui? Como é que é o nome daquela grandeza relacionada à mudança de velocidade no decorrer do tempo? Aceleração, pessoal. Então, as forças provocaram uma aceleração. E vamos mostrar, hoje é dia de fazer experiência. Ó, nada melhor que um giz numa aula de física, né? O que seria da aula de física sem um giz? Presta atenção, ó. Beleza? E se eu fizer isso aqui? Ô, louco, machuquei o braço aqui. No segundo caso, a força foi maior, não foi maior? O que aconteceu com a aceleração no segundo caso em relação ao primeiro? Foi maior. Então, a experiência... Lógico, isso teria que ser feito de uma maneira mais... Essa experiência mais detalhada, mas o que a gente percebe é que a aceleração adquirida, ela é diretamente proporcional à força resultante. O que significa isso? Se eu aumentar 5 vezes a força resultante, a aceleração aumenta 5 vezes. Então, a segunda lei de Newton, ela é escrita da seguinte maneira, ó. A força resultante dividido pela aceleração, ela dá sempre o mesmo valor. Ela dá uma constante. Isso significa ser diretamente proporcional. Quer ver? Por exemplo, se aumentar 5 no numerador para dar a mesma coisa, o que tem que acontecer com o denominador? Tem que aumentar 5 também, porque 5 com 5 corta, continua do mesmo jeito. Isso significa ser diretamente proporcional. O tanto que aumenta em cima é o tanto que aumenta embaixo. Então dá sempre o mesmo valor. Depois de um estudo mais detalhado, que se alguém quiser fazer, é simples de se fazer, porque toda constante é um número e todo número tem que ter um significado. Então o estudo aqui, pessoal, a gente consegue descobrir que esta constante é exatamente a massa do corpo. É o que a gente chama de análise dimensional. Se você pegar a unidade de medida de força, unidade de medida de aceleração e trabalhar com elas, vai sobrar apenas quilograma. Quilograma é a unidade do quê? De massa. Bem, se falar, professor Mano, a segunda lei de Newton não é assim que eu conheço. Não, como é que vocês conhecem a segunda lei de Newton? Se a gente multiplicar cruzado essa equação, o que vira? Ó, multiplica cruzado. Nós chegaremos na equação que todo mundo já estudou na vida aí, ó. A força resultante é dado pelo produto da massa vezes a aceleração adquirida. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a aceleração adquirida é diretamente proporcional à força resultante. Mas não adianta decorar. O que significa ser diretamente proporcional? Se eu aumentar a força resultante, eu estou aumentando a aceleração, na mesma proporção. Pessoal, qual é a relação da primeira com a segunda lei? Presta atenção para vocês entenderem. Estou parado, estou em repouso, ou estou em movimento retilíneo uniforme. Qual é o valor da aceleração sobre mim? Nesses dois casos aqui, ó. Não é zero? O único movimento que não tem aceleração é exatamente esse, ó, MRU. E aqui é óbvio, né? Estou parado, a aceleração é zero. Coloca zero aqui. Zero vezes a massa, quanto é que dá? A força resultante vai ser zero. Mas para sair da inércia, a força resultante tem que ser o quê? Diferente de zero. Se a resultante for zero, você está no estado de inércia. Se a resultante for diferente de zero, você acelera. Então, estar acelerado é o contrário de estar na inércia. Tá? Estar no estado de inércia é não possuir aceleração.